Nessa noite eu queria chamar a sua atenção para esse texto do primeiro livro da Bíblia. Eu estava pensando sobre nós estarmos no início do ano, né? Nós estamos em janeiro, e veio no meu coração sobre falar de algo que Deus falou fortemente ao meu coração no primeiro livro da Bíblia, no início de todas as coisas. E esse texto que nós acabamos de ler, nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 15. E eu gostaria de falar nessa noite, de chamar a sua atenção para algo que Deus nos revela nesse texto do livro de Gênesis, sobre a árvore da vida e a árvore da morte. Ou melhor dizendo, essa árvore da morte era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós falamos do livro de Gênesis, a palavra Gênesis, ela vem do grego, que traduz a expressão do hebraico gerações. Eu tinha um entendimento que Gênesis significava a origem. E esse entendimento, ele também não é errado, porque fala da origem de todas as gerações da face da terra. O início de todas as coisas. Então a palavra Gênesis vem do grego, que traduz a expressão do hebraico gerações. Então vai ser o início de todas as gerações da terra e de um plano e de algo tremendo que Deus estava cumprindo, que Deus iria cumprir sobre a face da terra. A Bíblia diz, no primeiro capítulo de Gênesis, que a terra era o quê? A terra era o quê? Sem forma e vazia. E aí Deus disse: haja luz. É tremendo porque nós vemos um Deus que olha para o caos, ele olha para o nada, ele olha para algo que é sem forma, algo que é sem forma, que é vazio. Ele olha para esse caos e fala: haja luz. Bastou uma palavra desse Deus Todo-Poderoso para que tudo fizesse um sentido aqui nessa terra. E bastou uma palavra dele para que todo aquele processo de Deus se concretizasse sobre a terra. E foram 6 dias tremendos. Eu fico tentando imaginar mesmo como que foi tudo isso. E é difícil da gente imaginar. Deus criando os céus, Deus criando a terra, Deus criando os mares, Deus criando as estrelas, Deus criando os animais. Bastou uma palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele olha para aquele caos, para algo que era sem forma, que era vazio, e ele fala uma palavra, e o sentido se estabelece, e o poder dele se manifesta. É assim na nossa vida. A minha vida também era um caos, era sem forma, era vazia. E quando eu decidi ouvir a voz dele dizendo ao meu coração, porque ele fala conosco. E quando ele fala, quando nós ouvimos a voz do Criador, tudo que é sem forma, tudo que é vazio, quando nós ouvimos a voz dele, o poder dele se manifesta em nós. E o Senhor faz algo tremendo nas nossas vidas. Aleluia. E essa Gênese, o início de todas as gerações da terra, aponta para a nossa origem e para o nosso destino. Você já parou para pensar que o livro de Gênesis, ele aponta a nossa origem e o nosso destino? Ou seja, a origem do nosso coração caído e o caminho para a nossa redenção. O caminho de volta ao Criador. Então é tremendo porque o livro de Gênesis vai revelar esse coração corrupto que nós temos, que tem a origem lá em Adão. Esse coração que nós temos ainda hoje. O livro de Jeremias fala que o coração do homem é terrivelmente corrupto.
O coração do homem é enganoso. Então o livro de Gênesis vai mostrar a origem desse coração caído, que teve origem lá em Adão. E além de mostrar esse nosso coração caído, ele vai apontar o caminho para a nossa redenção. E eu gostaria de ler com você lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, vamos ler esse versículo porque ele é muito tremendo e ele fala sobre algo muito poderoso que iria acontecer muitos anos depois. No capítulo 15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem era o descendente da mulher? Cristo. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui, nesse versículo, nós podemos ver Deus nos revelando o caminho de volta para o Criador. Da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente, o próprio Cristo. Então Gênesis também vai revelar o caminho da nossa redenção. Nós caímos, mas Deus ele já tinha um plano de redenção para nós. Da semente da mulher surgiria o Cristo, que prepararia o caminho de volta ao Criador. E esse caminho está aberto e nós estamos trilhando esse caminho dia após dia. E maravilhoso é caminhar em Cristo. Quão maravilhoso é estar nesse caminho, caminhando com Ele. Não existe caminho, porque Ele disse: eu sou o caminho, Ele é o único caminho. Apocalipse capítulo 13 diz que Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Entendimento disso? O homem caiu e o Cordeiro já estava preparado, o Cordeiro já estava morto, o caminho já ia se abrir, para que nós pudéssemos trilhar esse caminho de volta para o Criador. E hoje nós estamos trilhando esse caminho, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Você que está em casa, o caminho está aberto e você pode trilhar esse caminho dia após dia e viver em novidade de vida, porque nós podemos trilhar esse caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aqueles que trilham esse caminho, caminham em verdade, caminham em vida e vivem em novidade de vida. A sua vida não pode ser a mesma de ontem. Foi falado aqui no domingo sobre nós sermos melhores do que ontem. Aquilo que eu fazia ontem, eu não posso fazer mais hoje, porque eu estou trilhando um novo caminho, de glória em glória, até ser dia perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados e nós devemos trilhar esse caminho, deixar que o Evangelho confronte o nosso caráter, confronte as nossas atitudes, confronte o nosso pecado, para que nós possamos trilhar esse caminho em verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, aleluia, glória a Deus. E aí, o caminho estava aberto de volta para o Criador. E no Éden, Deus planta um jardim. E o que é interessante a gente dizer, que o jardim não era o Éden. Às vezes a gente costuma fazer essa confusão, que o jardim do Éden. Mas o jardim não era o Éden. O Éden abrigava aquele jardim. Então Deus planta um jardim no Éden, e isso indica para nós a vasta extensão do Éden, o quão ele era grande, porque lá no Éden Deus planta esse jardim. E o que significa Éden? Éden significa luxo ou prazer. E olha só, irmãos, que maravilha. Deus cria um jardim de delícias.
Deus, ele cria um jardim de prazer. E quando eu vi essa palavra, definição de Éden como luxo, eu falo, meu Deus, Deus ele criou um jardim luxuoso para o homem desfrutar de tudo aquilo que ele havia criado. E aí o jardim do Éden vai significar esse lugar de prazer fornecido por Deus. Foi fornecido por Deus. E olha que privilégio. Deus criar tudo isso para nós. É claro que com a queda do homem, afetou de diversas maneiras a criação de Deus. Mas hoje nós podemos desfrutar dos atributos invisíveis de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Os céus, a terra, a natureza, as coisas criadas, o Senhor criou. E nós podemos contemplar a glória de Deus nas coisas criadas, porque Ele criou tudo para o seu louvor, para a sua glória. Eu e você fomos criados para a glória e para o louvor de Deus. Então Deus vai criar aquele Éden, aquele jardim no Éden, adequado, feito exclusivamente para o homem desfrutar de todo aquele luxo. E quando a gente fala luxo, o que vem na nossa cabeça? Pomposo, algo, conforto, uma casa luxuosa talvez, né? Mas aquilo que Deus faz vai muito além do nosso entendimento humano. Então a gente tenta imaginar como era aquele jardim, porque Deus revela a nós. Mas Deus faz aquilo adequado, exclusivamente para o homem desfrutar daquele jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu gostaria que você acompanhasse comigo, por gentileza. Diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra. E o pó da terra revela a nossa origem. E essa estrutura que vem de uma matéria-prima frágil. Nós viemos do pó da terra. O Senhor nos criou do pó da terra. Porém, uma matéria-prima frágil, porém grandiosa nas mãos do Criador. Porque eu quero te dizer que não existe matéria-prima fraca para Deus. Eu e você éramos uma matéria-prima fraca. O que nós éramos antes de Cristo e o que nós estamos nos tornando depois de Cristo. Que matéria-prima era você antes de conhecer a Cristo? Nós estávamos lá mortos nos nossos pecados e delitos, mortos. Nós estávamos mortos, nós não éramos nada. Porém, o que o Senhor faz? O pó da terra nas mãos de Deus, o que acontece? Do pó da terra, Ele cria o homem, conforme a imagem dEle e conforme a semelhança dEle. Olha o poder do nosso Deus. Do pó da terra Ele cria o homem. E eu tento imaginar também do pó da terra nascendo alguma coisa, e dali Deus criando o homem, e criando o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus nos criou assim, Deus te criou assim, querido, conforme a imagem, conforme a semelhança dele, do pó da terra. Isso revela a nossa estrutura, nós somos pó. Nós viemos de uma matéria-prima fraca, frágil, e o Senhor conhece a minha e a sua estrutura. Ele conhece as nossas dores, porque Ele nos criou dessa matéria. E Ele sabe o quão fraco nós somos e o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós precisamos dEle. Você precisa dEle, eu preciso dEle, porque Ele me criou conforme a imagem, conforme a semelhança dele. O texto vai nos dizer mais à frente que o homem se tornou um ser vivente. E por que o homem se torna um ser vivente? Porque o quê?
Deus sopra fôlego de vida nas narinas do homem. Deus sopra vida. Sabe aquele vale de ossos secos? Quando o Senhor dá aquela visão para Ezequiel. E aí Deus fala: Ezequiel, profetiza sobre esse vale. Eu posso imaginar aquele vale, restos de ossos. Mas o Senhor fala: profetiza. E a partir daquele momento, quando Ezequiel profetiza segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para criar tudo no meio do nada, como nós falamos. Basta uma palavra para que tudo crie forma, porque a palavra de Deus é poderosa. E segundo a palavra de Deus, Ezequiel profetiza sobre o vale. E vida sai daquele vale. E daquele vale de ossos secos se levanta um grande exército. E é assim que Deus faz. Quando Deus sopra o fôlego de vida em nós, nós passamos a ter vida. Quando nós estávamos distante dele, nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: ele lhes deu vida quando vocês ainda estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Nós estávamos mortos. E aí Deus, ele sopra fôlego de vida em nós. E a partir do momento que Deus sopra fôlego de vida, eu me torno um ser vivente. Porque antes disso, eu já vi uma pregadora falando algo muito interessante, que antes da gente receber esse fôlego de vida, a gente é como aqueles zumbis, sabe, caminhando por aí, zumbi, morto, vivo. Você está morto e vivo, mas você está morto. E a gente caminha por aí, mortos. E aí, o Deus Todo-Poderoso, ele sopra fôlego. Do que hoje ele quer soprar vida, eu não sei. Eu não sei o que está morto aí dentro de você, mas eu quero te dizer que existe fôlego para você. Existe fôlego de vida do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, e ele quer soprar vida, e ele sopra vida para nós nessa noite, para aquilo que está morto, para aquilo que não tem sentido, para aquilo que está lá no nada. Ele quer trazer vida. E ele sopra o fôlego de vida na minha e na sua vida, para que nós tenhamos vida nele. E não é qualquer vida, é vida abundante, é vida em abundância. Aleluia. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 9, e aí eu quero chegar no objetivo que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Gênesis capítulo 9 vai dizer que do solo Deus fez brotar. Quando Deus cria o homem, cria o jardim, cria o homem, naquele jardim Deus faz brotar quantas árvores? Diversas, milhares, diversos tipos de árvores. Mas existiam duas que Deus destacou, que Deus deu uma ordem. Irmãos, coisa boa é obedecer uma ordem de Deus. Quando Deus fala faz, você faz. Quando Deus fala não faz, você não faz. Porque coisa boa é a gente obedecer o Deus que nos criou. Ele sabe do que nós precisamos. Então coisa boa é quando nós obedecemos a ordem do nosso Deus. E ali Deus destaca essas duas árvores. E o Senhor deu uma ordem, no capítulo 2, no versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Você é livre para comer qualquer fruto de qualquer árvore. Você é livre para comer. E eu fico imaginando milhões de árvores que tinham naquele jardim. Olha, vocês podem comer tudo. Tudo. O jardim está aí, à disposição de vocês. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal,
que eu intitulei aqui como a árvore da morte, você não deve comer, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Então, de toda a árvore do jardim, eles poderiam comer livremente. Então, com isso, como eu acabei de falar, nós entendemos que havia uma infinidade de árvores que Adão e Eva poderiam desfrutar naquele jardim. E é o que Deus faz conosco. Deus, Ele nos dá vida. E não é só vida, como eu falei, é vida em abundância. Ele te dá em abundância. E Ele fala, está à disposição. Eu te dei. Você tem vida, vida em abundância. E eu penso que é uma insanidade nós trocarmos a vida pela morte, como os nossos pais, Adão e Eva, fizeram. Eles trocaram a vida pela morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é vida aqui só, é vida eterna. Deus tem vida abundante e ainda vida eterna. E é uma insanidade nós trocarmos a morte pela vida. Quando Deus fala para você, não coma desse fruto, não faça isso, porque eu sei qual é a consequência de você fazer isso. E Eva foi conduzida pela serpente para comer daquele fruto. Que Deus tinha dado uma ordem, que eles não comessem daquele fruto. E outro versículo que eu achei bem interessante, no capítulo 2, versículo 25, que diz assim, que o homem e a mulher estavam nus, e eles não se envergonhavam da nudez deles. Por quê? Porque eles não enxergavam maldade. Era um prazer inocente, sem maldade, sem opressão. O contrário do pecado. O pecado causa o quê? Vergonha, causa dor, causa constrangimento, opressão e morte. É isso que o pecado nos causa. E a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, o texto vai nos dizer que a árvore era agradável aos olhos, era desejável. A serpente falou e ela desejou comer daquela árvore. Ou seja, era desejável, agradável, era boa para comer, era agradável e desejável. Ao contrário da árvore da vida. E ao contrário da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é só desejável, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o texto vai nos dizer que a árvore da vida, ela não só era desejável, como ela era boa para se alimentar. Então eles se alimentariam da árvore da vida e nenhum mal aconteceria com eles, ao contrário daquela árvore que era só desejável. É como é o pecado. E Tiago vai nos dizer que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça. E às vezes aquilo parece bom, aquilo parece desejável, mas aquilo é morte. E Deus fala, não faz, não vai por esse, não coma desse fruto, porque é morte. E às vezes parece bom, parece desejável, mas aí, quando vier esse desejo de desobedecer o Criador, porque a lei de Deus, ela é perfeita. Por que nós temos que obedecer à lei de Deus? Porque a lei de Deus, ela é perfeita. As ordenanças de Deus são perfeitas. E quem obedece aquilo que Deus fala, consegue desfrutar dessa vida abundante. Então aquilo que nós vemos com os nossos olhos, como Eva, ela viu aquela árvore desejável,
E aquilo que os nossos olhos enxergam pode até parecer bom, agradável e desejável. Mas eu preciso me lembrar que a vontade de Deus é muito melhor. A vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. E eu quero crer nessa noite que Deus vai te dar força para que você viva essa vontade de Deus, para que você viva essa vida abundante que Deus tem para mim e para a sua vida. E nós somos todos os dias tentados a desejar uma árvore que nos leva à morte. Qual é a árvore que te leva à morte? O que é? Qual é a árvore que você tem desejado? E essa árvore pode representar muitas coisas. E o Senhor, Ele tem vida para nós. Quando nós obedecemos ao Senhor, Ele tem vida para nós. Então quando vier a cobiça de falar mal de alguém, você vai lembrar da árvore da vida. Quando vier a árvore da imoralidade sexual, você vai lembrar da árvore da vida. Quando vier qualquer tipo de árvore que o nosso coração caído deseja, nós vamos lembrar da árvore da vida. E a Bíblia vai dizer que quando eles comeram daquele fruto, os olhos se abriram. E aquilo que eles não tinham percebido anteriormente, que era o quê? A nudez deles. Eles perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles não enxergavam o mal. Eles estavam vivendo uma vida pura, uma vida de santidade a Deus, e é o que Deus nos chama, para nós vivermos em santidade, uma vida de pureza, e não só, irmãos, pureza, talvez pureza sexual, mas pureza na nossa mente, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos a respeito do outro. O Senhor nos chama para viver em santidade, para que nós tenhamos a vida abundante. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. E eu quero finalizar essa breve reflexão lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Mas o dom gratuito não é como ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Cristo, Ele foi o Adão perfeito. O Adão que abriu o caminho para nós. E esse caminho, ele está aberto para nós trilharmos. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei o que tem se passado aí na sua mente, no seu coração. Mas Deus sabe, porque Ele te conhece. E através de Cristo,
desse Cordeiro, desse homem perfeito, nós temos acesso ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos nesse momento.